Eu tentava falar para minha mãe o que ele fazia comigo, mas ela dizia que eu estava possuída e era invenção. Se não fosse meu irmão, acho que eu nem estaria aqui hoje. Meu nome é Marlene. Tenho 81 anos, muito bem vividos. Ou muito mal sobrevividos, depende do dia que você me pergunta. Tô velha sim, mas minha cabeça funciona melhor que a de muito jovenzinho aí que não sabe nem passar roupa. Moro sozinha aqui em Goiás e não quero companhia. Nem de parente, nem de padre, nem de espírito. Só de quem sabe escutar sem tentar tapar minha boca com versículo. Sabe o que me dá enjoo até hoje? Aquela cruz pendurada na parede da sala. Toda vez que olho para ela, me vem um trem ruim, uma raiva surda que aperta aqui no estômago. Dizem que é símbolo de fé. Para mim, virou lembrete de coisa que ninguém teve coragem de encarar. Eu deixo ela ali porque não sou eu que vou arrancar. Mas se a parede cair um dia, que leve a cruz junto. Você deve estar aí do outro lado pensando, mas que velha amarga, meu Deus! Pois é. Agora pensa o que acontece quando uma criança cresce ouvindo que tudo é pecado, que Deus está vigiando até a hora que você coça a virilha, que mulher nasceu para obedecer e servir calada, cresce torta, cresce engolindo os gritos, cresce aprendendo que vergonha é coisa de quem sobrevive. Eu nasci numa cidadezinha que nem aparece nos mapas direito. Goiás profundo, daqueles lugares onde o tempo caminha de pé descalço. Naquela época, a vida era rezar, trabalhar e obedecer. As meninas aprendiam a ser boas esposas antes de saber fazer conta de dividir. Minha mãe era dessas que amarrava fé na cintura e culpa no pescoço. Tudo era motivo para ajoelhar no milho. Olhou torto, ajoelha. Falou alto, ajoelha. Sorriu na hora errada, ajoelha. Ela tinha medo de tudo que não fosse rezado. Até o vento que assobiava, ela dizia que era aviso do além. Meu pai era uma sombra, com cheiro de cigarro e suor velho. Estava sempre cansado, sempre com a cara fechada. Conversava com a gente como se a gente fosse mobília. Quando quebrava, ele notava. Fora isso, silêncio. Eu cresci vendo ele saindo para o serviço de manhã cedo e voltando só depois do pôr do sol, fedendo a pinga e a vida mal resolvida. A casa era pequena e gelada, mesmo no calor do cerrado. Não de temperatura, mas de presença. Tinha um terço pendurado em cada canto, um retrato amarelado do Papa na parede e a Bíblia aberta na estante em Salmos, porque diziam que afastava coisa ruim. Se afastava mesmo, só de entrar lá dentro o espírito ruim já virava para trás de desgosto. Desde cedo a gente aprendia que mulher boa era mulher calada e que qualquer coisa fora do script de Senhora Aparecida nos proteja era coisa do capeta. A gente andava com medo até de sonhar. Sonhar é perigoso. Vai que Deus acha que você está querendo demais? E foi assim que fui moldada. Entre missas obrigatórias, vestidos sufocantes e promessas que eu nem sabia do que eram. Minha mãe fazia a gente rezar até para passar pano na casa e não podia reclamar. É pela fé, ela dizia. A fé, aliás, era desculpa para tudo. Para a fome, para o castigo, para o silêncio. Fé demais, comida de menos. Na escola, que era só até a 4ª série, e olhe lá, a professora era a mesma há 20 anos e tinha uma régua que conhecia mais mão de criança que alfabeto. E quem você acha que mandava ali? O padre, claro. Ele era o rei. O bispo era só o chefe no papel. Na prática, quem decidia tudo era o tal do Padre Justino. Padre Justino. Nome bonito, né? Justino. Justo. Ah, que ironia. Se tivesse justiça no mundo, ele tinha sido esquecido no meio de uma procissão em dia de chuva. Mas vamos com calma. Ainda não estou pronta para entrar nesse pedaço do inferno. Quando eu era pequena, uns 7 ou 8 anos talvez, vai ver até menos, porque lembro que nem alcançava o tanque direito. Eu achava que padre era tipo mágico. Ele falava e todo mundo acreditava. Ele parecia e todo mundo se calava. Na igreja ele era estrela, no altar era quase um deus, só que com batina preta e cheiro de fumo de rolo. E ele sabia disso. Ah, como ele sabia! As mães da cidade bavavam nele, diziam que era homem santo, homem abençoado por Deus,
Homem que dava atenção para as crianças. Minha mãe então se derretia toda. O padre gosta da Marlene, é sinal que ela é boa menina. E eu ali, sorrindo com os dentes de leite, tentando parecer merecedora de tanto elogio, sem entender por que meu corpo tremia quando ele chegava perto. Ele começou a me notar naquelas aulinhas de catecismo. Eu era quieta sim, mas era esperta, decorava tudo rapidinho. Os 10 mandamentos, as bem-aventuranças, os pecados mortais. Ele gostava disso. Me fazia repetir em voz alta. E quando eu falava certinho, ele sorria daquele jeito que hoje me dá náusea. Essa menina tem pureza na alma, ele dizia. Pior foi o dia que, depois da aula, ele se abaixou para me dar uma bênção especial, palavra dele, e passou a mão devagar no meu cabelo, dizendo que eu parecia uma flor nascida no altar de Deus. Eu lembro como se fosse agora. A mão dele pesava, o toque era estranho e a frase me deu calafrio. Flor nascida no altar. Que tipo de flor cresce sob vela e silêncio? Eu saí dali com um aperto no peito. Um desconforto que eu nem sabia nomear. Mas segui calada. Porque era o certo. Porque era o que esperavam de mim. Porque Deus estava olhando. Deus e minha mãe. E se eu dissesse que algo estava errado, adivinha? É o demônio querendo confundir sua cabeça. Pois é. O demônio estava disfarçado sim. De batina. Eu queria entender por que naquela época ninguém desconfiava de gente que era boa demais com criança. Quanto mais bonzinho era o sujeito, mais as mães gostavam. E a gente só aprendia a sorrir e dizer obrigado, porque questionar adulto era pecado. Questionar padre, então, era quase assinar contrato com capeta. Depois daquele dia em que o padre Justino passou a mão no meu cabelo e disse que eu parecia uma flor no altar, ele não parou mais. Começou a me chamar para ficar depois do catecismo. Só para reforçar os ensinamentos, ele dizia. E como é que eu ia dizer? Minha mãe achava que era uma bênção. Chegava até a contar para as vizinhas, toda orgulhosa. A Marlene está sendo preparada. O padre disse que ela tem luz. Luz? Ele falava que eu tinha luz, mas era só quando não tinha ninguém por perto. A luz dele só aparecia no escuro da sacristia. E olha, era uma luz que queimava. No começo era coisa boba. Me fazia ler oração em voz alta, perguntar o que eu achava de tal passagem da Bíblia, coisas assim, mas sempre com aquela cara mansa demais, aquela voz baixa demais e o olhar, aquele olhar que demorava tempo demais no meu rosto, e eu me sentia estranha. Não era vergonha de estar errando, era vergonha sem motivo, daquelas que dá vontade de se esconder dentro da própria roupa. Um dia, ele apareceu com uma caixinha de madeira, disse que tinha um presente para mim. Eu gelei, achei que era mais versículo para decorar, mas não, era um crucifixo pequeno, prateado com uma correntinha. Só que ele não quis que eu colocasse no pescoço. Guarda no corpo, mas escondido, minha filha. A fé verdadeira não precisa se mostrar. Aquilo me embrulhou por dentro, mas eu sorri. Balancei a cabeça e disse obrigada, porque é isso que menino obediente faz. E eu era boa em fingir que estava tudo certo. Desde pequena, aprendi a fazer cara de quem acredita. Cheguei em casa com o crucifixo no bolso, sem coragem de pendurar no quarto. Guardei ele no meio das roupas, enfiado no fundo da gaveta, como se escondendo ele eu escondesse a confusão que estava começando a crescer aqui dentro do peito. À noite, não consegui dormir. Fiquei com o corpo gelado, mesmo no calor, tentando lembrar se eu tinha feito algo errado. Porque se o padre mandou guardar no corpo, será que eu estava ofendendo a Deus? E minha mãe, coitada, achando que eu estava assim por causa da emoção da fé. Disse que era normal se sentir tocada. É o Espírito Santo fazendo morada, filha. E eu, com vontade de sumir, só balancei a cabeça de novo. A coisa foi aumentando aos poucos. Como tudo que machuca, mas chega disfarçado. Ele me pedia para ajudar na igreja fora do horário. Passava lá em casa, batia palma e dizia para minha mãe: "Posso levar a Marlene comigo para preparar o altar?" Ela sorria de orelha a orelha. Me empurrava para a porta antes mesmo de eu calçar o chinelo. "Vai, menina, que orgulho! Ser ajudante do homem de Deus!" E lá ia eu, com a barriga doendo e a alma calada.
Teve um domingo que ele me fez varrer a sacristia sozinha. Eu varria rápido, querendo terminar logo, quando ele encostou do meu lado e disse: Marlene, você sabe que é diferente, né? Deus tem um plano grande para você. E botou a mão no meu ombro, apertando leve, como quem tá testando carne no açougue. Eu travei, senti vontade de vomitar ali mesmo, mas só respirei fundo e continuei varrendo, como se fosse normal. Depois ele me deu outro conselho. Disse que eu devia usar o crucifixo mais perto do coração, que era bom para proteger dos pecados da carne. Eu nem sabia o que era isso. Só sabia que toda vez que ele falava devagar demais, alguma coisa em mim queria correr. Tentei me afastar. Dizia para minha mãe que estava com dor de cabeça, com cólica, com tontura. Teve um dia que eu me forcei a vomitar só para ver se me deixavam quieta. E minha mãe mandou rezar o terço inteiro ajoelhada. Disse que era ataque do demônio. Demônio. Sempre ele. Nunca o padre. Comecei a me encolher nas coisas. Não brincava mais com as outras meninas, não cantava mais. Parei até de brincar com meu irmão mais novo, que vivia me chamando para pular corda. Tudo me dava medo. Até riso alto me incomodava. Era como se eu estivesse sempre esperando alguma coisa ruim. E no fundo, estava mesmo. Mas o povo achava que era fase. Ela tá ficando moça, é normal ficar esquisita. E eu me sentindo menos gente a cada dia. Chegou um ponto em que eu não conseguia mais entrar na igreja sem sentir enjoo. O cheiro do incenso me deixava tonta. A imagem de Jesus crucificado me dava ânsia. E ainda assim eu ia, porque fé não era escolha, era obrigação. Minha mãe me levou no benzedor do bairro. Disse que estavam botando olho gordo em mim. A vizinha disse que podia ser trabalho feito, porque menina bonita atrai inveja. Me deram chá de arruda, banho de sal, vela acesa debaixo da cama. E eu querendo gritar que o feitiço era de batina, mas não gritei. Porque menina que grita, apanha, e quem apanha, aprende a calar. O padre Justino seguiu mesmo. Sempre gentil, sempre sorridente. Na frente dos outros ele era o anjo da cidade, mas quando me olhava, era como se soubesse que eu nunca ia ter coragem de contar. E ele estava certo. Eu não lembro do dia exato que tudo começou a ficar esquisito de verdade, mas sei que foi por ali. Naquela época em que minha voz ainda era fina e minha cabeça vivia cheia de dúvidas que ninguém queria responder. Só mandavam rezar, sempre rezar. Para tudo, para qualquer coisa, até para calar sentimento. O padre Justino passou a me chamar cada vez mais para revisar as orações. Você precisa estar pronta para o que Deus tem reservado para você, minha filha, ele dizia. E como é que se diz não para um homem de Deus, né? De início, era só repetir a oração de joelhos. 10 ave-marias bem sentidas, olhando para a cruz, ele mandava. Aí vinha a novidade. Tinha que fazer isso com o crucifixo na mão. E depois, ajoelhada num canto escuro da sacristia, longe das janelas, onde só ele via. Ele dizia que ali a fé se testava, que no escuro era onde o coração se mostrava. Luz demais atrapalha a alma, ele falava. A alma. Se ele soubesse o que ele fez com a minha. Tinha vezes que ele pedia para eu apertar o crucifixo no peito com força. Outras mandava enfiar ele por baixo da roupa, bem pertinho da pele, para sentir a graça entrar. O jeito que ele falava essas coisas me dava calafrio. Mas eu fingia que não sentia nada, porque se eu chorasse era pior. Choro fraco enfraquece a fé, ele dizia. Depois da reza, ele pegava nas minhas mãos, segurava com força, como quem empreende passarinho, e ficava um tempo ali, com os olhos fechados, murmurando coisas que nem latim era mais. Tô pedindo discernimento ao Senhor, dizia. Mas as mãos dele começavam a tremer, e o jeito que ele respirava era estranho, feio, como se tivesse engasgado com a própria santidade. Um dia, ele segurou minhas mãos de novo, como fazia sempre, mas dessa vez empurrou elas para frente, para mais perto dele, muito perto, num lugar onde nenhum homem deveria colocar a mão de uma menina. E eu congelei, meu corpo travou, fiquei ali, com os olhos arregalados, sem entender, porque era o padre, era o homem de Deus. E se era ele que mandava, será que não era eu que estava errada?
Ele soltou as mãos devagar, olhou para mim e disse: "Você é pura demais. Por isso que precisa ser provada." Provada. Essa palavra ficou me assombrando, como se eu fosse uma fruta, um objeto, uma coisa que se usa para ver se serve. Depois disso, as sessões pioraram. Ele mandava eu repetir orações longas enquanto me fazia ajoelhar com um crucifixo apertado nas mãos e o olhar fixo nele. Às vezes segurava meu queixo e dizia que meu rosto era feito para devoção, que eu devia agradecer por estar ali. E enquanto dizia isso, passava a mão em lugares que só mãe devia tocar. Mas não era carinho, era avaliação. Como quem testa a madeira antes de comprar a cadeira. Eu não chorava, não gritava. Só ficava ali, congelada. A cabeça querendo fugir, o corpo travado. E a alma? A alma já estava querendo ir embora fazia tempo. Depois de cada ritual, ele sorria, dizia que eu estava ficando mais forte, que Deus estava me lapidando. E eu, idiota, agradecia, porque era isso que ensinavam, que a dor purifica, que o sofrimento aproxima de Deus. E como tudo doía, eu achava que estava virando santa, mas por dentro alguma coisa começou a rachar. Fui ficando diferente, calada demais, leve demais. Comecei a emagrecer, perdi gosto por comida. O pão com leite que eu adorava me dava enjoo, o arroz cheirava estranho. Tive febre 3 noites seguidas e vomitava do nada. Acordava com dor no corpo inteiro, como se eu tivesse apanhado. Minha mãe se preocupou, não tanto, mas o suficiente para me levar no benzedor da cidade. Um homem velho, de mãos tortas e olhos fundos. Ele passou galho de arruda, rezou umas palavras emboladas e depois disse: "Tem algo agarrado nela, alguma coisa forte." E eu ali, sentada pensando: tem sim, tem uma mão agarrada em mim que não solta, uma fé distorcida que me engole todo dia. "É inveja", disse minha mãe depois, "inveja das outras meninas, porque você foi escolhida, o povo sente." Escolhida, essa palavra que me perseguiu a vida inteira, porque olha, se ser escolhida é passar pelo que eu passei, eu prefiro ser esquecida, ignorada, invisível, qualquer coisa menos isso. E mesmo doente, mesmo com o corpo avisando que não aguentava mais, ele continuava e eu continuava indo, porque minha mãe mandava, porque a cidade achava lindo, porque todo mundo achava que aquilo era o sonho de qualquer menina, ser serva do altar. Mas meu altar era feito de medo, e cada missa que eu participava era um castigo novo. Até o cheiro da vela acesa começou a me dar enjoo. O sino da igreja virou ameaça, e o crucifixo que ele me deu comecei a esconder, porque toda vez que eu encostava nele, minha pele ardia. E sabe o pior? Eu achava que a culpa era minha, que eu era impura, suja, que tinha feito algo errado, porque o padre dizia que Deus não erra, e se ele escolheu justo eu é porque eu precisava ser consertada. Ninguém me explicou que não era Deus quem estava ali, era só um homem com batina com palavras doces e um olhar sujo. Um homem que usava a fé como desculpa para fazer o que bem entendia. E a cidade inteira fechava os olhos. O que começou com oração virou rotina, daquelas que ninguém questionava. O padre Justino passou a ir lá em casa com uma frequência que até o carteiro ficava com inveja. Batia a palma no portão, sorria largo e falava com a minha mãe como se fosse visita de família. "Vim buscar a Marlene para ajudar nos preparativos da primeira comunhão." Ou então, "Estamos organizando um novo coral, ela tem talento." Minha mãe quase chorava de orgulho. Se enchia toda. Dizia para o bairro inteiro que eu estava sendo formada direto pelas mãos do padre. E eu? Eu murchava. Comecei a inventar desculpas. Dizia que tinha lição para fazer, que estava com dor nas costas, que minha barriga doía. Uma vez disse que estava com febre. Ela encostou a mão na minha testa e riu. "Nem quente tá! Vai trocar de roupa, menina. Não deixa o padre esperando." E lá ia eu,
com os pés arrastando e o coração pesado, sentindo que cada passo era mais um tijolo no buraco onde eu estava afundando. Aí comecei a mentir. Dizia que o padre tinha me dispensado, que não precisava ir mais. Fingia que ia e me escondia no quintal da vizinha por uns minutos. Voltava dizendo que ele não estava lá. Mas mentira tem perna curta. E a minha tropeçou feio quando minha mãe descobriu que eu não estava indo para a igreja coisa nenhuma. O castigo foi daqueles. Chinelo nas pernas, grito no ouvido e o sermão de sempre. Como é que você tem coragem de mentir para o padre? Mentir para Deus? Eu fiquei quieta, com os olhos no chão, não porque concordava, mas porque falar alguma coisa só ia piorar. Ela achava que eu estava virando rebelde, que era fase. Você está querendo se mostrar, ela disse. Deus castiga a menina assim. E o pior, o padre soube. Ele sempre sabia. E na próxima visita, quando me viu de cabeça baixa, sorriu de lado e disse: a verdade sempre encontra quem tenta fugir dela. Você precisa lembrar quem você é diante dos olhos do Senhor. A raiva que eu sentia dele era tanta, mas não tinha nome, nem forma. Era um enjoo preso na garganta, um calor no rosto, mas eu não tinha palavra para chamar aquilo, nem coragem, só vontade de desaparecer. Um dia fugi da obrigação. Saí mais cedo da aula e fui para a casa da dona Ruth, vizinha antiga, que fazia pão doce e sempre deixava a gente brincar no quintal. Entrei chorando, tremendo e falei. Falei sem dizer tudo. Só disse que o padre me fazia coisas esquisitas, que eu não queria mais ir lá, que ele falava coisas que me deixavam com medo. Ela me olhou por um tempo, depois pegou meu braço com força e disse, séria: uma menina nunca deve levantar calúnia contra um homem de batina. Isso é pecado dos grandes. Deus castiga. Vai para casa. E nunca mais repita isso para ninguém. Nunca mais repeti. Nem para mim mesma. Na próxima visita, o padre chegou com o rosto sério. Sentou no banco da varanda e mandou eu me ajoelhar. Minha mãe estava na cozinha, nem notou. Ele chegou perto e disse baixo: tem coisa que é só entre você e Deus. E se você conta para alguém, queima. Queima lá embaixo e queima aqui também. Você não quer ir pro inferno, quer? Eu gelei. Ele se levantou, tirou do bolso o crucifixo pequeno que ele mesmo tinha me dado e colocou na minha mão. Tem que usar sempre. Mas agora, não mais por fora, por dentro, bem junto ao corpo, onde ninguém vê. É ali que a fé mora. Eu enfiei aquilo dentro do vestido colado na pele, sentindo o metal gelado me queimar como se soubesse o que ele significava. Não chorei, não fiz escândalo. Só desejei, com uma força que eu nem sabia que tinha, que aquilo tudo acabasse, que alguém me tirasse dali, mas ninguém tirava. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. Com o tempo, o cheiro da igreja começou a me dar enjoo. Bastava passar perto da praça, sentir aquele incenso velho no ar e minha barriga virava. O som do sino me dava tremedeira. E a cruz? A cruz que antes eu via pendurada nas casas com aquela reverência boba, virou ameaça. Eu não conseguia mais olhar sem sentir o estômago embrulhar. Tinha medo dela, da madeira, do formato, do que representava. Porque para mim já não era fé, era prisão. As visitas viraram costume. Toda semana o padre Justino batia no portão, sorrindo, dizendo que vinha trabalhar a espiritualidade da menina. Minha mãe deixava com orgulho. Chegava a preparar bolo, café, tratava ele como se fosse um enviado do céu. E eu, como se fosse sortuda. Foi aí que ele inventou uma coisa nova. Chamou de rito de confissão privada. Disse que nem todo pecado se tira com palavra, que alguns precisam de gesto. Símbolo de entrega, ele chamou. Mandou eu ficar sozinha com ele na sacristia. Mandou tirar o sapato, ajoelhar no chão e fechar os olhos. Depois, disse que eu tinha que me despir dos pecados, mas não era só por dentro. Ele pegou na barra do meu vestido com calma, com aquela fala mansa de sempre, e disse que era para a purificação ser completa. Eu travei, não entendi ou não queria entender. As mãos dele vinham devagar,
mas sabiam onde ir. Tocava com a desculpa de bênção, de cura, e quando eu tremia ou puxava o corpo para trás, ele dizia que eu estava resistindo à fé, que era coisa ruim querendo ficar. E eu acreditava, porque com o tempo a gente aprende a duvidar de si mesma. Teve um dia em que tudo virou demais. Eu fui chamada para mais uma preparação espiritual e meu corpo já dava sinais de que não aguentava. A garganta seca, a mão gelada, o coração disparado como se fosse fugir pela boca. Mas fui, porque era isso ou castigo em casa. Na sacristia, ele começou com os mesmos rituais, as mesmas palavras, mas algo em mim quebrou, uma força que eu nem sabia que tinha. Quando ele tentou repetir o gesto de sempre, aquele onde a mão dele vinha por baixo, pela lateral, buscando o lugar onde nunca deveria estar, eu levantei de um pulo e saí correndo. Saí descalça, com o crucifixo caindo do vestido, tropeçando nas escadas da igreja. Só que não cheguei longe. Ele veio atrás, segurou meu braço com força e gritou para minha mãe, que tinha ficado na frente da igreja conversando com as outras beatas. Disse que eu estava com ataque, que eu tinha gritado, esperneado como quem está possuída. Ela correu até mim, me abraçou, apavorada. E ele, fingindo tristeza, disse: vamos precisar fazer oração forte. Exorcismo leve, talvez, mas é por amor. Na frente da minha mãe, ele fez o teatro. Colocou a mão na minha testa, me empurrou para trás, dizendo palavras emboladas. Mandou minha mãe segurar minhas pernas. Disse que aquilo não era eu, que o demônio estava se alimentando da minha resistência à fé. E minha mãe chorava, achava que estava salvando a filha. Quando tudo terminou, me levaram para casa como se eu tivesse escapado do inferno. E foi aí que veio o pior. Minha mãe passou a me deixar mais trancada. Disse que o padre ia me visitar direto, para garantir que o mal não voltasse. Que eu precisava de vigilância constante. E ele vinha, a qualquer hora, às vezes à noite, com desculpa de bênção. Ia até o meu quarto. Entrava manso, com a mão nas costas da minha mãe, dizendo que só ia fazer uma oração rápida, ali mesmo. E ela deixava. Saía da porta sorrindo, fechava a cortina. Ele sentava na beira da cama, trazia o crucifixo e aí dizia com o tom mais calmo do mundo: se você gritar, você apanha. E sua mãe vai pensar que é porque você está ficando ruim de novo. E com aquele crucifixo, aquele maldito crucifixo que ele mesmo me deu, ele fazia coisas que eu não vou falar aqui. Só digo que não era a bênção. Nunca foi. Eu me sentia morrendo por dentro. À noite, eu não rezava mais pedindo proteção, nem paz. Eu pedia para morrer. Só isso. Para Deus me levar. Porque na minha cabeça de menina, era isso ou continuar sendo a escolhida do inferno. E o pior de tudo, eu achava que a culpa era minha. Foi depois daquele exorcismo fajuto que o padre Justino mudou o tom. Não gritava mais, não forçava as mãos. Agora era manso, manso demais. A voz vinha doce, como quem embala a criança doente. Você é a escolhida de Maria, uma futura santa se continuar obediente. Passou a trazer doce de leite enrolado em papel de pão. Dizia que lembrava a infância dele. Me chamava de meu anjo, filha da luz, joia da fé. E eu, que já não sabia mais distinguir carinho de armadilha, ficava paralisada. Parte de mim sentia nojo. Outra parte queria acreditar, porque eu só queria ser boa, ser amada. E ninguém me amava como ele fingia amar. Mas o carinho dele tinha gosto de coisa estragada. Às vezes, ele encostava a mão no meu rosto devagar, como se estivesse abençoando. Me fazia repetir que confiava nele, que não tinha segredos entre nós, que a dor era sinal de purificação. E tudo isso, sussurrado, com a respiração perto demais do meu ouvido, como se estivesse contando um segredo de igreja. Eu voltava dessas orações com o corpo mole, as pernas bambas, a cabeça pesada. Dormia mal, acordava suando, com um crucifixo marcando a pele, queimando como ferro. E o mais doído é que tinha dia que eu queria agradar ele, que eu me esforçava para ser a menina que ele queria, porque era o único momento em que eu não apanhava, não era gritada, não era esquecida. Meu irmão começou a estranhar.
Ele era mais novo, mais esperto. Viu que eu evitava a igreja, que eu tremia quando ouvia o portão bater, que eu comia menos, falava menos, respirava menos. E um dia perguntou: Mãe, por que a Marlene fica pálida toda vez que o padre chega? Minha mãe respondeu seca: porque ela está sendo trabalhada espiritualmente. O mal sai com sofrimento. Ele não engoliu. Me olhou por dias com aquele olhar que criança tem quando sente que tem coisa errada, mas ainda não sabe como nomear. Teve um domingo que mudou tudo. O padre veio buscar o crucifixo. Disse que queria abençoá-lo de novo. Mas eu não entreguei. Tinha escondido ele. Enterrei num canto do quintal, debaixo do pé de hibisco, como quem esconde uma faca usada. Quando ele me perguntou onde estava, menti. Disse que perdi. A cara dele ficou dura. Não disse nada. Só olhou dentro dos meus olhos como se quisesse tirar a alma pela íris. Depois sorriu. Um sorriso que gelava o estômago. Você sabe o que acontece com quem engana a fé? Ele disse, baixo. Depois se virou e saiu, sem grito, sem bronca. Só aquele silêncio espesso, pesado, que ficou grudado em mim por dias. A partir dali, meu corpo começou a falhar. Dores nas costas, febres do nada, vômito sem causa. A cabeça doía tanto que eu mal conseguia abrir os olhos. Tinha tremores, arrepios, confusões de memória. Às vezes, sonhava que estava presa dentro da igreja, sem porta. Outras que o crucifixo voltava para minha mão sozinho, sujo de coisa que não se fala. Minha mãe achava que era castigo, que eu tinha feito algo e não queria confessar. Tá escondendo o pecado, menina? Deus vê tudo. Eu só chorava, em silêncio, porque o choro alto era repreendido com oração e sal grosso. Foi então que meu irmão ouviu. Ele estava na igreja, jogando bolinha de gude com os meninos, escondido atrás do confessionário, quando escutou o padre conversando com outro homem da paróquia. Disseram o meu nome. Riram baixo. O homem perguntou, ainda está no ponto? E o padre respondeu alguma coisa que meu irmão não entendeu na hora, mas que fez ele correr para casa e me encarar. Má, o que o padre faz com você? Eu não respondi, só abaixei os olhos. E pela primeira vez, alguém entendeu. Tem coisa que irmão sente mesmo, sem ninguém falar. E meu irmão, ele começou a ver antes mesmo de entender. Não sabia explicar, mas sentia. Me olhava com aquela cara desconfiada de quem cheira o perigo no ar. Criança repara mais que adulto. Só não tem vocabulário para descrever o que está acontecendo. E eu já não fazia tanto esforço para esconder. O cansaço tinha virado meu próprio cheiro. Eu andava curvada, arrastando os pés, os olhos fundos como de bicho doente. Ele percebia que toda vez que o portão batia e a voz do padre chamava, eu empalidecia. No início, ele só assistia, mas com o tempo começou a intervir. Do jeitinho dele, simples, silencioso. Quando o padre chegava, ele inventava desculpas. Dizia que eu estava doente, que tinha ido na venda, que a mãe tinha mandado eu lavar roupa. Chegou a esconder meu chinelo um dia só para atrasar o tempo. Inventava brincadeira no quintal, me puxava para jogar bolinha de gude, tentava distrair. Era a única pessoa no mundo que parecia saber que tinha algo errado, mesmo sem saber exatamente o que. Teve uma tarde que ele me chamou atrás da casa. Estava com o rosto sério, coisa rara nele. Disse baixo, quase como se tivesse medo de ser ouvido pelas paredes. Mar, ele encosta em você. Eu travei. Ele não falou mais nada, só olhou. Aquele olhar de irmão que diz, eu tô aqui, mesmo sem entender. Naquele dia, eu fui pro quarto mais cedo. Fiquei enrolada no lençol, tentando desaparecer. Quando tirei o vestido e fui guardar no armário, caiu um papel do bolso. Um bilhete, escrita torta, carvão manchando a folha. Não vai mais acontecer, eu prometo. Eu li aquilo como quem encontra uma porta num porão sem janelas. Não chorei, nem sorri. Só segurei o bilhete com força, como se fosse uma corda jogada no abismo. Mas esperança tem cheiro. E o padre sentiu. Na próxima visita, ele chegou mais sério. Bateu na porta com mais firmeza, veio com palavras mais duras, mas ainda enfeitadas de bondade.
Disse para minha mãe que precisava conversar comigo sozinho, sem interferência, porque a fé estava sendo desvirtuada por influências negativas. Minha mãe, feito soldado obediente, deixou. Quando ele me viu, notou o olhar diferente. Eu não tremia como antes. Não porque estava forte, mas porque por dentro eu já não sentia nada. Estava oca. E ele, acostumado a ver minha alma murchar de medo, estranhou a secura. Você está escondendo alguma coisa de mim, minha filha? Eu não respondi. A obediência é o que separa os anjos dos caídos. Continuei em silêncio. Ele se aproximou, segurou meu pulso, dessa vez não para castigar, mas para testar. E foi aí que meu irmão apareceu na porta. A mãe mandou a Marlene ajudar na cozinha, ele disse. Firme. O padre nem se virou. Estamos no meio de uma confissão, rapaz. Ela já confessou para mim, e eu acredito nela. Foi como se o ar da sala tivesse parado. O padre soltou meu braço devagar, se virou. Deu aquele sorriso manso, frio, que gelava o sangue. Cuidado com o que você planta no coração, menino. Rebeldia também é pecado. E o que o senhor faz com ela, não é? Eu quis morrer. Ali mesmo, o mundo girou. Achei que ele ia bater no meu irmão. Achei que minha mãe ia surtar. E ela entrou na hora. Viu a cena. O padre de frente pro meu irmão. Eu atrás, muda. Que bagunça é essa? O padre respondeu com aquela voz mansa de sempre. Sua filha está sendo influenciada. O menino está criando mentiras. Está atrapalhando a missão divina. Minha mãe, que nunca precisou de motivo para descarregar nervo, virou bicho. Deu um tapa no rosto do meu irmão. Gritou, chamou ele de endemoniado. Disse que estava desrespeitando o escolhido de Deus. Ele não chorou. Só ficou ali, firme, encarando ela como quem olha uma parede rachando. E eu queria desaparecer. Porque ali, naquele chão da cozinha, eu vi que até quem ama pode virar cúmplice do inferno. Naquela noite, minha mãe dormiu com a Bíblia no colo, como se fosse arma. E meu irmão entrou no meu quarto, devagar, depois de tudo. Sentou na beira da cama, me cobriu com um cuidado que ninguém nunca teve comigo, e falou, sussurrando, eu vou tirar você daqui. Nem que eu apanhe até quebrar. Nem que eu tenha que mentir para todo mundo. Mas você não vai mais ficar sozinha com ele. Nunca mais. Eu segurei o bilhete escondido no travesseiro com uma mão e a mão dele com a outra. E naquele silêncio da madrugada, eu senti uma coisa que fazia tempo que eu não sentia. Esperança. Foi o meu irmão o que fez. Ele que tomou coragem e foi atrás de quem ninguém tinha coragem de chamar nem para aniversário. A tia Dalvina. Ela era irmã da minha mãe, mas vivia em guerra com o resto da família. Morava numa casa afastada, perto do mato, com mais bicho que gente por perto. Tinha sido catequista quando jovem, mas depois que largou a igreja, foi taxada de louca, rebelde e endemoniada. Ninguém falava com ela, só meu irmão. E só porque ela deixava ele andar no cavalo quando ia visitar de vez em nunca. Foi ele quem contou para ela que tinha coisa errada acontecendo lá em casa. Não usou palavra feia, não inventou nada, só disse, a Marlene tá doente e ninguém tá vendo. E o padre, ele não é quem diz que é. Dalvina apareceu 2 dias depois. Nem avisou. Chegou cedo, montada, com o cabelo solto e cara de quem não aceita desaforo. Entrou direto, sem pedir bênção. Minha mãe empalideceu. Tentou fechar a porta, mas ela já estava no meio da sala. Vim ver a Marlene, disse. Minha mãe bufou. A menina está ocupada, não precisa da sua visita. Não crio filha para ouvir veneno de ex-católica. Então não crie mesmo. Que agora quem vai cuidar sou eu, ela respondeu firme. Eu estava no quarto, ouvindo tudo com o coração disparado. Quando Dalvina entrou, foi como se o mundo parasse. Ela me olhou, de cima a baixo. A cara mudou. Não falou nada. Só tirou a coberta devagar. Viu os hematomas nas pernas. A marca vermelha no ombro. O crucifixo empurrado para o canto da cama, coberto com pano. Ela respirou fundo. Quem fez isso? Eu olhei para ela. Pela primeira vez alguém perguntava. Não respondi, mas acho que não precisei. Na sala, a discussão explodiu. Minha mãe gritava que eu estava sob cuidados espirituais, que a fé era dura, mas necessária, que eu estava sendo purificada e que criança inventa coisa, faz drama, engana até Deus. Dalvina riu, daquele jeito seco. Se fé é isso aí, minha irmã, então Deus virou carrasco. Foi aí que o padre apareceu. Como se soubesse, como se sentisse. Entrou pela porta de trás com aquele andar calmo,
de quem acha que manda até no vento. Algum problema aqui? Minha mãe se derreteu. Ela quer tirar a menina da casa. Diz que tá vendo coisa. E tá vendo mesmo, Dalvina rebateu. O padre se aproximou, com aquele tom manso e perigoso. Tia Dalvina, já basta os escândalos que você causou no passado. Não precisa envolver a menina nisso. Ela está sendo preparada. É um processo de fé. Preparada para quê? Para morrer? O clima ficou seco, tenso, até que meu irmão se colocou entre eles. Se ela não sair daqui, eu conto tudo. Na praça, no alto-falante do mercado, na fila da missa. Minha mãe arregalou os olhos. Cala essa boca, menino. Não calo. Todo mundo vai saber o que ele faz com a Marlene. Todo mundo. Até o Papa, se for preciso. O padre arregalou um sorriso pequeno. Aquele sorriso que vem de raiva disfarçada de paz. Você não entende o que diz. Está jogando lama no altar. Lama já tem. E fede. Dalvina não viste não mais. Me puxou pela mão. Pegou minha trouxa e disse para o meu irmão. Vai junto. Vocês não ficam mais aqui. Minha mãe gritou. Disse que ia chamar a polícia, padre, santo, papa. O padre ameaçou ir até a diocese. Mas nada segurou a Dalvina. E assim, numa manhã seca de setembro, eu saí de casa com uma muda de roupa, meu irmão do lado e a alma um pouco menos esmagada. Pela primeira vez, o portão da nossa casa se fechou atrás de mim sem me empurrar para o abismo. A casa da Dalvina era simples, cheirava a terra molhada e café queimado. Tinha bicho, tinha silêncio e tinha liberdade. Ela não perguntava demais, me deixava respirar. Meu irmão dormia no chão, do lado da minha cama, como se me guardasse. Eu comi pão quente sem vomitar, dormi sem rezar por morte, olhei para o céu sem medo de raio divino. Mas a paz não durou. 2 dias depois ele apareceu. O padre Justino, em pessoa, na varanda da tia com o chapéu na mão e o mesmo sorriso que me congelava por dentro. Vim apenas conversar. A igreja está preocupada. Essas crianças estão em risco, afastadas do cuidado pastoral. Dalvina não respondeu. Ficou em pé, com o facão na cintura, sem mexer um músculo. Ele se aproximou de mim, sussurrou perto do ouvido. Se você falar, ninguém mais vai te chamar de santa. Eu gelei, travei, não consegui respirar. Ele saiu devagar, prometendo entendimento mútuo. Mas ali eu entendi. Mesmo fora de casa, o medo não tinha endereço. Ele me seguia. Ele conhecia cada canto onde eu tentava me esconder. Na casa da tia Dalvina tudo era diferente. Não tinha vela acesa em cada canto, não tinha imagem com um olho de vidro vigiando os passos. O único altar era o fogão de lenha, onde o café fervia cedo e a comida tinha gosto de coisa viva. Ela não era carinhosa, mas tinha aquela presença firme que dava segurança. Não perguntava demais, não tocava sem necessidade, não forçava o silêncio, só me deixava quieta. Mas o corpo não esquece rápido. Na primeira semana eu não conseguia dormir com a luz apagada. Precisava do lampião aceso, da janela aberta, da porta destrancada. Tinha medo de estar presa, medo de ouvir a voz dele de novo, medo de abrir o olho e ver aquela batina encostada na beirada da cama. Eu suava dormindo, acordava chorando, tinha febre de madrugada. A comida às vezes voltava antes de chegar no estômago. O cheiro de incenso que nem existia mais parecia grudado nas minhas narinas. E o pior, a culpa, aquela culpa nojenta que cola por dentro feito graxa de oficina. A sensação de que eu que estraguei tudo, que eu que devia ter rezado mais, gritado menos, aceitado melhor. Meu irmão fazia o que podia. Dormia no chão, do lado da minha cama, mesmo quando Dalvina dizia que era exagero. Ele só respondia, vai que ela acorda e pensa que tá sozinha. Às vezes ele me dava papel e carvão para desenhar. Eu só rabiscava cruzes partidas, olhos fechados, portas trancadas. A tia observava, silenciosa, esperava. Até o dia da vela. Era noite. Todos dormiam. Eu levantei devagar, peguei a vela da prateleira e fui para o galinheiro, que era o único canto da casa onde ninguém passava depois do anoitecer. Sentei no chão frio, tirei a camisa de manga e acendi a chama. Encostei no braço. Devagar,
só para ver se ardia mais do que o que eu sentia por dentro. A dor foi rápida, quente, real, finalmente real. Quando fui tentar de novo, a chama apagou e, sem eu perceber, Dalvina estava atrás. Ela não gritou, não fez escândalo, só pegou a vela da minha mão, apagou com os dedos e sentou do meu lado. Você acha que o que você carrega é castigo, né? Eu abaixei os olhos, a pele do braço vermelha, o coração mais queimado que a carne. É, né? Ela respirou fundo. Quem te fez acreditar nisso? E ali a represa cedeu. Não falei tudo, não usei palavra feia, mas foi a primeira vez que eu disse, com minha voz, o que ele fazia. Ele mandava ajoelhar, dizia que era fé, tocava onde ninguém podia e se eu chorasse, era porque o demônio estava em mim. Me fazia segurar o crucifixo com força e colocar onde queimava por dentro. Dalvina fechou os olhos. Não me abraçou, não me disse coitadinha. Só se levantou, respirando pesado, e disse: vai dormir, amanhã a gente resolve isso. No dia seguinte, ela saiu cedo. Foi direto na paróquia da cidade vizinha, onde diziam que o padre tinha sido transferido. Queria falar com o bispo, com o vigário, com quem fosse. E sabe o que ouviu? Padre Justino foi removido por orientação superior. Só isso. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpa, nenhuma investigação. Foi como varrer sujeira para debaixo do tapete da sacristia. Dalvina voltou com os olhos em brasa, jogou a bolsa no chão e falou alto, como se falasse com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. Transferido. Eles sabiam e só mandaram ele fazer as mesmas coisas em outro lugar. Eu senti um gelo no estômago, porque se nem a verdade bastava, o que eu era? Uma invenção? Um escândalo a ser abafado? Nessa noite eu rezei, mas pela primeira vez não rezei para morrer. Rezei para Deus me ouvir, mas disse direto: se é pecado contar, então o senhor não quer saber da verdade. Quando Dalvina voltou da paróquia com aquela cara queimada de ódio, ela não falou nada. Só sentou na varanda com o olhar fixo no mato, a mão fechada sobre a mesa, como se ainda segurasse o facão que não levou. Eu e meu irmão ficamos em silêncio, esperando. Foi só no final da tarde, quando o sol começou a sangrar no horizonte, que ela se levantou e disse com a voz seca: amanhã a gente vai lá. Lá onde? Meu irmão perguntou. Na casa da sua mãe. O silêncio virou cimento no peito. Pra quê? Eu perguntei baixo. Pra acabar com esse circo, porque o padre fugiu, mas ela ficou e ela não vai passar batida como se fosse só burra, porque burra pode ser, mas foi cúmplice também, e isso não vou engolir. Eu e meu irmão nos entreolhamos, ele engoliu seco, mas assentiu. E eu só tremia. Sentia que meu corpo já sabia o que vinha, que aquilo ia doer mais que qualquer cruz. No dia seguinte, fomos os 3. Dalvina de vestido escuro, o cabelo amarrado como quem vai para a guerra. Meu irmão com o queixo duro, segurando minha mão com mais força que o necessário. Eu, com as pernas tremendo, o estômago revirado e a cabeça girando entre raiva e medo. A casa era igual. O portão de ferro ainda rangia, a planta seca no canto, o pano de prato no varal. Mas tudo parecia menor, como se o tempo tivesse encolhido as coisas. Minha mãe apareceu na porta quando nos viu. "O que vocês estão fazendo aqui?" disse, com a cara de nojo já conhecida. Dalvina foi direto ao ponto. "Vim dizer na sua cara que você sabia. Sabia o que ele fazia com a Marlene e deixou." "Cala essa boca, Dalvina. Você nunca prestou. Agora quer inventar coisa de padre?" "Inventar? Eu vi as marcas, vi os olhos da sua filha. Vi ela tentando se queimar viva porque não aguentava mais." "Mentira!" ela gritou. "Essa menina sempre foi impressionada. Inventou essas coisas porque você encheu a cabeça dela com bobagem." Meu irmão explodiu. "Ela quase morreu e você só rezava, fechava os olhos, chamava ele de homem de Deus." "Ele é homem de Deus!" minha mãe gritou, tremendo. "Ele foi escolhido, só ajudava." "Ajudava? Ele enfiava a cruz nela, fazia-lhe engolir a própria alma de tanto medo e você batia palma." Os vizinhos começaram a aparecer. Primeiro 1, depois 2,
Depois uma roda de gente cercando o portão, cochichando, todo mundo ouvindo, todo mundo fingindo surpresa. Você deixou esse homem fazer aquilo com a sua filha. Se não fosse esse menino aqui, vai saber se ela estava viva hoje. Se não estavam enterrando ela agora. E você aí, de véu branco, chorando mentira. Minha mãe desabou. Não é verdade. Ela inventou. Sempre foi estranha, sempre teve problema. Queria atenção. Eu não aguentei. Comecei a chorar, baixo e envergonhada, como se ainda tivesse medo de sentir. Meu irmão me puxou para o peito dele, forte, e disse alto: a atenção que ela queria era sua. Você que virou as costas. Você que entregou ela para o padre com fita e tudo. A multidão cresceu. Sussurros viravam frases. Gente lembrava de coisa, gente desconfiava de outra. Foi aí que uma menina apareceu. Magrela, de trança, uns olhos fundos como os meus. Ele fazia comigo também, ela disse baixinho. Um silêncio estourou no meio da rua, como um tiro que ninguém esperava. Minha mãe começou a chorar, um choro nervoso, contorcido. Tentou se aproximar de mim. Filha, me perdoa, eu não sabia, Dalvina se pôs na frente, como fera. Não encosta, você não toca mais nesses dois. Já fez o bastante, agora deixa. A multidão começa a se agitar, gritos, discussões. A menina magrela foi puxada pela mãe. Uma senhora chorava no portão, um homem gritava que sabia que aquele padre era estranho. Foi quando a polícia chegou. 2 guardas com cara de quem não sabia o que fazer diante de tanto escândalo. Um deles tentou entender a situação. Dalvina foi direta. Essa mulher aqui entregou a filha para o padre. Cúmplice de tudo. Tá aí a vítima. Tá aí outra. Quer mais o quê? Minha mãe tentou argumentar. Gritou, chorou. Disse que não sabia, que era mentira, que foi enganada. Não adiantou. Levaram ela algemada. Enquanto entrava na viatura, olhou para mim com olhos que eu não soube decifrar. Medo, culpa, ódio, tanto faz. Eu só fiquei ali, em pé, com meu irmão me abraçando forte. O cheiro dele era de suor e pólvora emocional, mas era também o cheiro de quem segurou minha vida com as 2 mãos. Dalvina virou pra gente, chorando pela primeira vez. Acabou. Ninguém mais encosta em vocês. Agora vocês são meus e de mais ninguém. Naquele dia, eu voltei para casa com os pés sangrando, mas o peito, pela primeira vez, respirava. De manhã cedo, bateram na porta da casa da Dalvina, batida de gente séria. Eu gelei, achei que vinham tirar a gente dela. Eram 2 policiais. O mais velho tirou o chapéu e falou baixo, como quem pisa em farofa. Precisamos ouvir a menina. Já surgiram outras queixas. Dalvina encostou a mão nas minhas costas. Você fala o que quiser. E o que não quiser, não fala. Eu tô aqui. Sentei à mesa e contei. Do meu jeito. Sem palavra feia. Mas sem esconder. Aquelas rezas no escuro, o tal teste de fé, minhas mãos guiadas para onde nenhuma criança deve nem saber, o crucifixo bem junto do corpo quando a casa dormia, as ameaças sussurradas dizendo que, se eu abrisse a boca, eu ia arder aqui e no depois. Falei da minha mãe entregando a chave do meu quarto como se fosse promessa. O policial novo engoliu seco, o outro anotava sem levantar o olho. Quando terminei, o mais velho disse: a gente vai atrás dele. Já tem relato de outras moças. Sua mãe continua presa. Eu só respirei, como quem tira a farpa. Não era alegria, era voltando. Eles perguntaram se eu queria representar contra minha mãe. Olhei para Dalvina. Ela respondeu por mim. Façam o que a lei manda. Aqui ninguém chega sozinho para falar com essas crianças. E se aparecer visita pastoral, eu mesmo despacho. Foram embora. A porta fechou e eu desabei no ombro da Dalvina. Ela não disse vai passar, disse só: aqui ninguém encosta mais em vocês, nem santo de gesso. A vida ajeitou no ritmo dela. Dalvina virou mãe de verdade. Cuidava, ensinava, puxava minha mão porque ocupa a cabeça, botou horário para tudo. Varrer, catar feijão, enrolar sabão, bordar pontos simples. Toda semana ela pedia 3 metas bobas no papel. Comer sem ânsia, andar até o portão, dormir sem acordar no susto. Quando eu riscava uma,
Ela abriu um sorriso torto. Viu? É assim que a gente vai vencendo. Meu irmão fazia guarda de madrugada. Quando o medo chegava com aquele arrepio de metal frio onde não se fala, ele já estava na beira da cama sussurrando. Conto meus dedos, Mar. 1, 2, até 10. Escuta, não tem sino, tem galo. Cheira de café, não de incenso. Já acabou. E o corpo obedecia. Meio desconfiado, mas obedecia. Sobre igreja, Dalvina foi reta. Se um dia vocês quiserem, vão. Se não quiserem, não vão. Fé sem paz é dívida. E aqui ninguém deve nada. A gente seguiu sem tocar no nome da nossa mãe. Virou pedra no fundo do rio. Existe, mas não arranha todo dia. Às vezes o povo da rua cochichava que acabamos com a paróquia. Outras vezes deixavam um saco de farinha pendurado no portão, sem bilhete. A gente respondia com um aceno de cabeça e vida que segue. Teve dia de susto grande. Vi um padre novo passando na rua e minhas pernas viraram água. Sentei no chão do quintal, um mundo estreitando. Dalvina trouxe água com açúcar e não veio com papo de não foi nada. Falou, foi sim, seu corpo lembra. Hoje você fica aqui no pátio. Amanhã a gente tenta a calçada, sem pressa. Sem pressa, virou lei. Também comecei um caderno. Não era a vingança, era mapa para eu não me perder de mim. Escrevia frases curtas. Não foi minha culpa. O corpo é meu. Cheiro de vela não manda mais. Em dia ruim, só rabiscava. Em dia bom, anotava a receita de goiabada que Dalvina me ensinou. Como quem passa a limpo um pedacinho de futuro. A polícia voltou outras vezes, juntando nomes, datas, histórias parecidas. O mais novo contou que a capital estava no caso. Eu ouvia e guardava, como quem junta graveto para a noite fria. Talvez servisse para acender coragem quando o escuro voltasse. Meses depois, a notícia chegou pelo vizinho. Seu Nonato guetou do portão. Pegaram ele, o tal do Justino, preso. Falaram que juntaram depoimento de um monte de lugar. Meu corpo tremeu leve. Não pulei, não bati palma. Senti o peito abrir meio dedo. Meu irmão encostou a cabeça na minha. Eu falei que não ia mais acontecer. Dalvina chorou um tiquinho, limpou com as costas da mão e decretou. Pronto, agora acabou. Ninguém mais toca em vocês. Naquela noite, comi sem ânsia e dormi sem esperar passo nenhum na porta. O medo ficou do lado de fora, como o cachorro que perdeu a coragem de pular o muro. E pela primeira vez, eu acreditei que talvez desse para viver sem pedir licença para o passado a cada respiração. Se tinha uma coisa que Dalvina sabia fazer, era empurrar a gente para frente. Não aceitava que eu e meu irmão ficássemos só no rótulo de os filhos da mulher cúmplice do padre. Ela dizia alto, para todo mundo ouvir. Esses dois não são sobra de desgraça nenhuma, são vida, e vida segue. Foi assim que, meses depois da prisão confirmada, ela decidiu que eu ia voltar a estudar. Eu tremi na base. Tinha medo dos cochichos, do dedo apontado, das perguntas atravessadas. Dalvina não quis saber. Quem sabe ler não se curva para padre, para juiz, nem para vizinha fofoqueira. Vai estudar. No primeiro dia, entrei na escolinha rural com o coração na boca. A professora nova, Dona Célia, era daquelas mulheres que olhavam firme. Não perguntou nada. Só abriu espaço na carteira da frente e disse: senta aqui. Vamos começar pelo que você já sabe. Foi a primeira vez que eu não senti julgamento no olhar de adulto. Senti oportunidade. Nos primeiros meses, o medo ainda grudava. Tinha dia que eu não queria sair da cama. O corpo inventava febre, dor de cabeça, tremor. Dalvina me arrastava quase no braço. Vai assim mesmo. Melhor aprender com febre que desaprender com medo. E tinha razão. Com o tempo, os números começaram a fazer sentido. As palavras viraram ferramenta. E aí eu descobri que ensinar também me dava gosto. Toda vez que uma criança menor ficava empacada com as letras, eu ajudava. Tinha paciência. Explicava de novo e de novo. Era como se, ao ensinar, eu fosse curando uns buracos em mim mesma. Meu irmão, nesse meio tempo, já estava na oficina de couro com o seu Enio. Voltava para casa com as mãos cheias de calo e um sorriso meio torto de orgulho. Ele dizia que o futuro dele ia ser selaria e que eu ia ser professora. E ria. Eu conserto arreio, você conserta a cabeça. Fechou.
Dalvina sempre repetia: quem sabe ler e escrever nunca mais é enganado tão fácil. Essas palavras viraram lei dentro de mim. Os anos foram passando e eu segui firme. Concluir o primário, depois o normal, sempre com Dalvina e meu irmão do meu lado. Não foi fácil. Tinha gente que ainda cochichava, dizendo que professora marcada pelo passado não devia ensinar criança. Mas eu olhava de frente, lembrava das palavras da tia e seguia. Quando consegui o diploma, parecia que eu carregava não só um papel, mas uma armadura. Eu tinha virado professora e decidi que ia dedicar minha vida a nunca deixar outra criança sentir o que eu senti: abandono, silêncio e medo. Na minha sala, criança não ficava invisível. Qualquer sinal de tristeza sem motivo, de silêncio engolido, eu reparava. Se alguém vinha com o olho baixo, ombro caído, eu chamava de canto. Dizia: você pode me contar, eu vou acreditar, porque esse foi o pedaço que me faltou, alguém acreditar em mim. Aos poucos virei conhecida na cidade não só como professora, mas como protetora. Teve pai que não gostou, mãe que chiou. Não me importei. Eu sabia que criança, comigo, não seria largada na fogueira. Um dia, já no fim da década de 50, eu estava em sala de aula explicando a conta de dividir quando percebi uma menina no fundo da classe, quieta demais. O lápis parado, os olhos vermelhos. A turma toda fazia barulho, mas ela parecia cercada de silêncio. Parei a lição, caminhei até ela, me abaixei devagar. Perguntei: tá tudo bem, filha? Ela tentou negar, mas eu reconheci aquele jeito. O mesmo que eu tinha quando queria sumir e não podia. Segurei a mão dela firme e disse: olha para mim, você pode me contar. Eu vou acreditar. Naquele instante eu soube. Minha dor tinha virado arma. Minha cicatriz tinha virado escudo. E enquanto eu tivesse voz, nenhuma criança perto de mim ia passar pelo mesmo inferno sem alguém para defender. E foi assim que descobri que a vida não me fez professora por acaso. A vida me empurrou para esse lugar para eu virar o que ninguém foi para mim. Adulto que olha, que acredita, que protege. Se você chegou até aqui, meu bem, segura na minha mão que vou terminar esse desabafo de uma vida inteira. Hoje sou só uma velha de 70 e tantos anos, mas quando fecho os olhos ainda vejo a menina de pé descalço, tremendo de medo de abrir a boca. Aquela menina não morreu, não. Ela virou professora. Foram décadas dentro de sala de aula, giz quebrando no quadro e criança inquieta tentando me tirar do sério. Eu olhava aquelas carinhas e via muito do que eu já tinha sido. Umas traziam fome no estômago, outras tristeza nos olhos, outras carregavam segredos pesados que ninguém queria ouvir. Eu aprendi a ler silêncio. E cada vez que uma mãozinha trêmula se levantava, cada vez que eu percebia um olhar baixo demais, eu me aproximava devagar e dizia: pode me contar, eu vou acreditar. Essa frase virou meu lema, porque comigo ninguém acreditou e eu não deixaria outra criança carregar sozinha aquilo que eu carreguei. Não digo que foi fácil, não. Muitos pais me odiaram. Teve quem dissesse que eu queria envenenar a cabeça das crianças contra a família. Eu respondia simples: quem bate em filho e chama de educação é covarde. E eu não baixo a cabeça para covarde. Ganhei inimigos, mas ganhei respeito. E o respeito de uma criança vale mais que o aplauso de adulto hipócrita. Meu irmão foi meu companheiro até o fim. A selaria dele prosperou. Ficou conhecido pelos tropeiros da região, que diziam que arreio feito por ele não machucava nem cavalo, nem dono. Casou, criou filhos, mas nunca me deixou só. Vivia dizendo: você conserta a criança, eu conserto cela. Tá empatado. Até quando ficou doente, vinha me visitar na escola, sentado no canto, só para ver eu dar aula. Morreu com a cabeça erguida e a mão calejada, como sempre foi. Dalvina, tia que virou mãe, partiu antes dele. Deixou saudade, mas deixou também a coragem grudada na gente. Quando fecho os olhos, ainda escuto a voz dela. Quem sabe ler não abaixa a cabeça pra ninguém. Essa foi a maior herança que eu já recebi. Sobre a minha mãe de sangue, ficou presa até morrer. Nunca fui visitar, nem carta mandei. Tem quem diga que filho tem que perdoar. Eu digo que cada um sabe onde o sapato machuca. Eu não precisei de perdão para viver, precisei de força. E essa eu tive. E o padre,
Aquele que destruiu metade da minha infância morreu trancado, esquecido. Não teve missa, não teve estátua, não teve rua com nome. Morreu como merecia, no silêncio. Não chorei, nem sorri, só respirei aliviada, como quem fecha uma porta que nunca devia ter sido aberta. Hoje, velha, ando devagar, mas minha cabeça continua clara. Tenho ex-alunos espalhados pelo Brasil todo. Uns viraram costureiras, outros comerciantes, outros até doutores. Mas todos, quando me encontram na rua, ainda dizem: "Professora, lembra de mim? Foi a senhora que acreditou quando ninguém acreditava." Isso, meu bem, paga qualquer dor. Nunca mais pisei numa igreja. Não precisei. Não carrego raiva de quem reza, mas para mim fé é outra coisa. Fé foi acreditar que eu podia transformar dor em cuidado. Fé foi acreditar que eu podia ser escudo, mesmo feita de cicatriz. Minha cruz foi arrancada ainda menina, mas eu escolhi outro símbolo, o giz na mão. E foi com o giz que eu escrevi a minha redenção, letra por letra, palavra por palavra, no quadro preto da escola. Ensinei cada criança a juntar as letras, mas ensinei também a levantar a cabeça, a não abaixar os olhos diante de ninguém. Hoje, quando eu partir, não quero cruz em cima de mim. Não quero vela, não quero missa. Quero só que alguém diga em voz alta: "Aqui jaz uma professora que acreditou nas crianças." Isso basta, porque altar nenhum me deu fé. Quem me deu fé foram eles, os pequenos, com suas mãos sujas de terra, seus olhos atentos, suas vozes confiando em mim, e eu, velha como estou, posso morrer em paz. Não precisei de altar para ter fé. Precisei só acreditar no que vi de verdade. Criança nunca mente sobre dor. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.